A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e nossos amigos, que sempre estão nos dando o prazer de estarem conosco aqui para juntos meditarmos na gloriosa palavra do nosso Deus. Eu espero que todos vocês estejam bem, né? Temos visto que a situação a cada dia se torna pior, mas isso não é motivo de se entristecer. É motivo de se alegrar, é motivo de se regozijar, é mais um impulso que nós recebemos para estarmos sempre orando uns pelos outros, intercedendo pela igreja, pelo povo de Deus e também pelos nossos entes queridos, intercedendo por todos aqueles que, diante desta terrível situação, estão perdendo os seus entes queridos, os seus familiares. E o Senhor Jesus nos fala em sua palavra, em Mateus 24 e 25, também no livro de Lucas, durante o seu sermão profético, quando ele fala de todas as coisas que deveriam acontecer antecedendo a sua vinda, doenças, pestes, moléstias, guerras e tantas coisas terríveis que o mundo iria sofrer, ou seja, os crentes iriam passar. E apesar de todas essas dores, todas essas dificuldades, todas essas lutas, todas essas coisas tristes que estão acontecendo, ele nos fala que é para levantarmos os olhos para o céu, porque a nossa redenção está próxima. Então, se a redenção está próxima, é motivo de nos alegrar, é motivo de nos regozijar. E eu quero falar hoje sobre o fato de dar graças. Em tudo dai graças. Vamos ver aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ainda Efésios, capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que aqui em 1 Tessalonicenses, Paulo fazendo as suas considerações finais, ele fala do relacionamento entre os irmãos, como devemos nos comportar uns com os outros. E dentro do contexto do versículo que nós lemos, ele fala sobre se regozijar sempre e orar. Então, a ação de graças está ligado com a alegria, com o nosso regozijo e com as nossas orações. E ele diz aqui que é para dar graças em tudo, ou seja, por tudo. Sabemos que tudo significa totalidade, significa de forma geral, significa por todas as coisas ou em todas as coisas. E muitas das vezes a gente concilia a ação de graças com o agradecimento por uma bênção recebida, por uma vitória recebida. Nós agradecemos por um favor que nos é feito. Ninguém agradece o seu patrão por pagar o salário no final do mês. Mas se ele te dá um aumento, se ele te promove, aí sim você vai agradecer por este benefício. O salmista, em várias ocasiões na palavra de Deus, nos exorta a bendizer, a louvar e a engrandecer o nome do Senhor e a agradecer pelos seus muitos benefícios. Mas aqui, Paulo fala em tudo. Isso significa que não somente pelas bênçãos, não somente pelas vitórias, não somente pelas coisas boas, mas também por aquelas ruins, mas também pelas aflições, mas também pelas lutas, mas também pelas tribulações, mas também pelas guerras, pelos combates de aflição que nós enfrentamos todos os dias na nossa caminhada cristã. Ah, mas eu vou agradecer pela tribulação, eu vou agradecer pela luta, sim. Leia Romanos 5, de 1
a 5 e você vai entender que bênção é a tribulação na vida do crente. E nós devemos ser gratos a Deus mesmo diante desta situação, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor, Ele nos tem guardado, nos tem preservado com saúde. E um outro segredo que nós encontramos em dar graças pelas tribulações, pelas angústias, principalmente quando estamos angustiados ou aflitos, ou estamos assim preocupados com determinadas coisas, nós oramos de forma até impensada, fazemos oração de forma louca, fazemos até votos para Deus em favor daquela determinada vitória e muitas das vezes nos esquecemos do voto que fizemos e não cumprimos este voto. A angústia causa tristeza em nossos corações, causa desespero e, em muitos casos, causa até a depressão. E a pessoa, quando está nessa condição, ele não pensa naquilo que fala. É por isso que muitas das vezes a gente se ajoelha para orar e falamos para Deus assim, palavras ao léu, palavras sem nexo, sem sentido, de tão grande é o desespero que estamos passando por causa da angústia. E o fato de nós agradecermos nos livra de termos esse comportamento. Tem um salmo que fala uma coisa muito interessante. É o Salmo 66, versículo 13 e 14. Presta atenção no que o salmista fala com Deus aqui. Entrarei em tua casa com holocaustos. No nosso caso, entramos com sacrifício de louvor, entramos com o nosso coração aberto, como diz o Salmo 100, nos apresentamos a Ele com louvor, com adoração, com gratidão. Ele diz, entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Mas presta atenção, quais foram os votos, ou melhor, como foi que ele votou para Deus? Pagar-te-ei os meus votos que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca quando eu estava na angústia. Está vendo? Ele não fez esse voto talvez consciente ou voluntariamente. A angústia o levou a fazer este voto. Mas ele, como era temente a Deus, e como Paulo diz, né, conheço o Deus a quem sirvo, ele também conhecia o Deus que ele servia e sabia da sinceridade que era em se fazer um voto para com Deus. E quantas das vezes nós votamos coisas absurdas por causa da angústia? Se ao invés de lamentar, se ao invés de murmurar, se ao invés de se queixar, nós dobrarmos os nossos joelhos e dizer, Senhor, obrigado por essa luta, porque eu sei que através dela a minha fé está sendo provada e eu quero ser aprovado, Senhor. A minha mãe, a minha saudosa mãe, aleluia, louvo a Deus pela vida da mãe que eu tive, que me criou e me ensinou a servir a Deus desde a minha infância. Ela dizia uma coisa interessante. Joabe, peça para Deus te livrar da tentação e das provações. Mas se Ele permitir que a luta venha, não peça para que Ele tire a luta, peça para que Ele te dê vitória. E dizia, e dá graças a Deus por isso, porque Ele sabe do que você está passando. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus o saiba. Então, se a luta veio, é porque Ele quer te provar, Ele tem um propósito com esta luta. Então, peça para que Ele te dê vitória, para que você cresça mais na fé e em experiência com Deus, e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Eu concilio isso ao que Paulo disse, em tudo dai graças. Porque se dermos graças, não vamos tomar atitudes como tomou o salmista. Eu não posso afirmar aqui que ele fez uma oração impensada, ele fez
orou de modo estabanado, louco, não. Mas nós, muitas das vezes, na hora da aflição, fazemos votos impensados. Tem um outro exemplo de voto. O que vocês acham do voto de Jefté? Foi voto impensado. E assim acontece conosco. Mas se nós dermos graça, não vamos dar lugar na nossa mente para pensamentos diferentes. Não vamos fazer a vontade dos pensamentos. Não vamos votar de maneira impensada e vamos estar também dando uma demonstração de força. Olha o que diz Provérbios 24:10. Todo mundo conhece este versículo, mas está dentro do nosso assunto aqui. Provérbios 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Já ouviu dizer que o louvor liberta? Enquanto você dá graça, você está louvando, está adorando, está bendizendo, está engrandecendo o nome do Senhor. Nós citamos aqui o fato do agradecimento. Muitas das vezes agradecemos de forma irônica aos nossos amigos, aos nossos colegas. Quem já passou por uma situação dessa? O teu colega deixou um furo com você, pisou na bola, no sentido popular, é um termo que os jovens usam muito, né? Pô, vacilão, pô, cara. Aí você chega para ele e fala assim, pô, cara, valeu, hein? Aí, ó, obrigadão, hein, cara? Pô, legal, hein? Graças, hein? Ó, ironicamente. Se nós agradecemos de modo irônico a um amigo por uma coisa que ele fez de errado contra nós, por que nós não vamos agradecer de coração a Deus por nos permitir passar por aquela prova, por aquela luta? A prova da nossa fé nos faz ser experientes na presença de Deus. E em Neemias 8:10, no finalzinho do versículo, diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós nos alegramos e damos graças a Deus por tudo, em tudo, sobre tudo e apesar de tudo, nós vamos estar dizendo assim, Senhor, apesar dessa luta, o Senhor está me permitindo passar? Ou vamos estar dizendo para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, nada vai tirar a minha alegria. É como Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, os irmãos conhecem o versículo. E quantas das vezes nós nos preocupamos só em receber, só em ter, só em poder, só em ser abençoados. Mas quando somos provados, mostramos a nossa pequenez, mostramos a nossa fraqueza, mostramos a nossa mesquinhez. Por quê? Porque não somos gratos. Devemos ser gratos até pela luta, pela tribulação, pela angústia, por tudo que está acontecendo. Porque sabemos que a nossa redenção está muito próxima. Não é motivo de se entristecer. Não é motivo de desistir da fé. Não é motivo nem de murmurar e de questionar. Meu Deus, mas por que eu estou passando isso? Dai graças e você vai ver que a luta vai passar. Passe pela prova cantando e louvando ao nome do Senhor. Enfrente as suas dificuldades, dando glórias ao nome de Deus. E você vai ver que a sua luta não é nada diante da grandeza do teu Deus. Mostre para o teu problema, para a tua angústia, para a tua dificuldade, a grandeza do teu Deus. E que o seu coração se regozije sempre no Senhor, como diz o versículo 16, regozijai-vos sempre. Depois, orai sem cessar. E em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que nós demos graça por tudo, não somente por aquilo que nos interessa, não somente por aquilo que nós gostamos ou achamos bom, que nos dá prazer, que massageia o nosso ego e nos faz sentir bem, não. Seja grato por tudo, porque maior do que o nosso sofrimento, sofreu o Senhor Jesus em nosso lugar. E a Bíblia diz que em tudo aquilo que ele foi provado, ele pode socorrer muito bem aqueles que por ele se chegam a Deus. Então, glorifique a Deus em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Deus nos abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, seja sempre com todos nós. Seja contigo. Dê graças em tudo e a sua luta irá passar. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor.